Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós damos início a este momento de culto online, culto do segundo domingo após o Natal. Sejam todos muito bem-vindos, que nosso Senhor nos abençoe no refletir da sua palavra. E nós começamos esse momento invocando o nosso Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, diante da santidade de Deus e da sua palavra que nos chama à sabedoria e à graça, nós somos convidados a olhar com sinceridade para o nosso coração e para a nossa vida. Ao iniciarmos um novo ano, nós reconhecemos que muitas vezes buscamos primeiro aquilo que é passageiro, confiamos demais em nossas próprias forças e deixamos de ouvir com atenção a voz do Senhor. Por isso, em humildade, nós somos convidados a nos colocar diante de Deus e confessar os nossos pecados, certos de que Ele é misericordioso e rico em perdão. Por isso, nesse momento, eu convido você a fechar os vossos olhos e nós falarmos com o nosso Deus em oração, confessando os nossos pecados. Bondoso e misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Muitas vezes pedimos aquilo que nos parece mais urgente, mas esquecemos do que é essencial. Buscamos segurança em nossas próprias capacidades, em planos e conquistas, e não em Tua graça. Deixamos de amar como deveríamos, falhamos em ouvir a Tua palavra com atenção e resistimos à sabedoria que vem de Ti. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que colocamos outras coisas acima do Teu reino. Perdoa-nos por nossa impaciência, por nossa falta de confiança, por nossas omissões e por nosso orgulho. Tem misericórdia de nós por causa de Jesus Cristo, que viveu perfeitamente em nosso lugar. Carregou os nossos pecados na cruz e nos deu nova vida pela sua ressurreição. Concede-nos, ó Deus, um coração sábio e humilde, disposto a ouvir a Tua voz e a caminhar em Teus caminhos. Renova-nos pela Tua graça, fortalece a nossa fé e conduz-nos neste novo ano a viver para a Tua glória e para o bem do próximo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da minha parte e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os pecados e eu faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela as leituras para o dia de hoje. Nós não iremos lê-las devido ao tempo, mas eu trouxe breves comentários sobre cada leitura que facilitará o nosso entendimento ao lê-las. Mas eu peço encarecidamente que vocês peguem as suas Bíblias e acompanhem comigo e façam as leituras. Pode pausar o vídeo para realizar as leituras e depois vocês continuam assistindo. A primeira leitura se encontra lá no Salmo 119, do versículo 97 ao 104. E o Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia. Nós temos aí 22 estrofes de 8 versos cada uma, né? O salmo todo exalta a palavra de Deus, né? E nesse trecho em específico que nós leremos, o salmista reconhece que a sua sabedoria advém do fato de ele amar, conhecer e praticar a palavra de Deus. Aqui o salmista se refere como a lei de Deus. As demais leituras da semana também falarão dessa profunda conexão que existe entre Deus, a sua palavra e a sabedoria de uma pessoa. Nós passamos para o Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 4 ao 15. E Salomão, ele era ainda jovem e inexperiente quando ele sucedeu Davi, seu pai, no trono de Israel. No trecho abaixo que nós faremos a leitura, Deus pergunta a Salomão o que ele gostaria de receber. Salomão pede sabedoria para que pudesse governar o seu povo com justiça. E Deus se agrada tanto da resposta de Salomão que promete dar-lhe também paz, riquezas e honra.
Além disso, Salomão teria vida longa se continuasse buscando andar conforme Deus pede na sua palavra. Nós passamos para a epístola, que é registrada na carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 14. E foi o próprio apóstolo Paulo quem anunciou o evangelho em Éfeso, e ali nasceu uma igreja. Nós podemos acompanhar isso lá em Atos 18, né? E Éfeso era a quarta cidade mais importante do Império Romano, e ali ficava um templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo ele morou em Éfeso por 3 anos, e dali ele escreveu ao menos uma de suas cartas aos Coríntios. E no momento em que redigiu esta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele estava preso, né? E essa carta ela ficou conhecida como a Epístola da Igreja, pois este é um dos seus temas centrais. Então, no trecho que nós leremos, Paulo ele menciona que Deus tinha um plano secreto e que agora tinha revelado isto aos Efésios, né? Ou seja, Deus Pai, a fonte de toda a sabedoria, planejou unir todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, no qual há perdão, liberdade e vida. E o Espírito Santo é a marca de que os cristãos são propriedade de Deus e a garantia de que Deus cumprirá o que planejou desde a eternidade. Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos enche de dons e bênçãos espirituais e por isso cumpre-nos agradecer sempre a Deus. Nós passamos para o nosso evangelho, que se encontra no evangelho de Lucas, no capítulo 2, ali dos versículos 40 ao 52. E aqui, após o regresso do Egito, José e Maria e Jesus foram morar em Nazaré, na Galileia, no norte de Israel, como prescrevia a lei de Moisés, onde nós podemos encontrar lá em Êxodo 23 e Deuteronômio 16. E ao menos os homens deveriam celebrar anualmente a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Então, depois que o templo foi inaugurado em Jerusalém, as festas passaram a ser realizadas lá. No relato abaixo, nós vemos José e Maria e Jesus celebrando a Páscoa juntos, como família, na capital, Jerusalém. E o relato a seguir que nós temos é o único em que os evangelhos nos contam algo do Jesus ainda menino, mas um pouco mais crescido, né? O episódio descreve que Jesus tinha plena consciência de sua relação filial com seu Pai Celestial. Provavelmente ele tinha ali os seus 12 anos de idade. E além disso demonstra a extraordinária sabedoria de Jesus, fato este reconhecido pelos doutores do templo em Jerusalém. Então, como eu já disse, nessa ocasião Jesus ele tinha 12 anos. Ele iniciará o seu ministério messiânico cerca de 18 anos depois, já aos 30 anos de idade, e a idade que é costumeira, na qual os rabis, ou seja, os mestres, começavam a preparar discípulos e a ensinar nas sinagogas. Então esse é o resumo que nós podemos fazer das nossas leituras. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, juntar as suas mãos e nós falamos com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, que derramaste em nossos corações a verdadeira luz da Tua Palavra encarnada, concede que esta luz possa brilhar em nossas vidas, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós teremos como tema na nossa reflexão, na nossa mensagem, um pouco de cada leitura. E eu aproveito, antes de citar o tema, desejá-los um feliz ano novo, um ano novo com Jesus, porque o tema da nossa mensagem é: o que você vai pedir a Deus em 2026? E a verdade, queridos irmãos, é que o início de um novo ano sempre nos coloca diante de reflexões profundas. Não é apenas uma troca de datas ali no calendário, mas um momento em que, quase sem perceber, nós fazemos um balanço da nossa vida. Nós olhamos para trás, nós lembramos o que vivemos, o que suportamos, o que nos alegrou e o que nos feriu. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para frente, para um ano que se abre diante de nós, cheio de expectativas, de planos, de incertezas e de desejos. E é nesse contexto que surge de forma muito natural
uma pergunta que é decisiva para a fé. O que nós vamos pedir para Deus em 2026? Se formos sinceros, os nossos primeiros pedidos, eles costumam ser bastante parecidos. Nós pedimos saúde porque sabemos o quanto ela é frágil. Nós pedimos paz porque vivemos tempos inquietos e marcados por conflitos. Nós pedimos trabalho, sustento, proteção para os nossos filhos, harmonia na família, segurança em um mundo cada vez mais instável. Tudo isso é legítimo. Deus conhece as nossas necessidades e Ele se importa, sim, com cada detalhe na nossa vida. Ele mesmo nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. No entanto, a palavra de Deus, neste segundo domingo de Natal, nos convida a olhar ainda mais fundo para aquilo que sustenta todos os outros pedidos. Na primeira leitura, nós encontramos Salomão no começo do seu reinado. Nós sabemos que ele é jovem, inexperiente e sabe que recebeu uma tarefa grande demais para suas próprias forças. Ele governa um povo numeroso e carrega a responsabilidade de conduzi-lo no caminho do Senhor. E é nesse momento que Deus aparece a ele em sonho e lhe diz: peço o que você quiser e eu lhe darei. Essa oferta revela não apenas a graça, a generosidade de Deus, mas também algo muito sério que nos leva a refletir. O pedido que fazemos revela o que realmente governa o nosso coração. Salomão poderia ter pedido poder, riqueza, vida longa ou a derrota dos seus inimigos. Ele poderia ter pedido aquilo que aos olhos humanos garantiria sucesso, segurança e prestígio. Mas ele faz algo diferente. Ele reconhece a sua limitação, ele confessa a sua incapacidade e ele pede um coração compreensivo, capaz de ouvir, discernir e julgar com justiça. Salomão, ele pede sabedoria. E esse pedido agrada ao Senhor porque nasce da humildade e da confiança. Deus então concede a Salomão sabedoria e junto com ela também lhe dá aquilo que ele nem sequer havia pedido. Assim aprendemos que quando o essencial ocupa o primeiro lugar, Deus ele cuida também do restante. O Salmo 119, ele aprofunda ainda mais essa compreensão ao nos mostrar onde essa sabedoria ela é nutrida e fortalecida. O salmista declara o seu amor pela lei do Senhor e diz que ela é a sua meditação constante. A sabedoria bíblica não nasce do acaso, nem apenas da experiência de vida, mas do convívio diário com a palavra de Deus. É a palavra que ilumina o caminho, que dá discernimento, que protege do engano, que orienta as decisões quando tudo parece confuso. Em outras palavras, é a palavra que nos concede sabedoria. Em um mundo cheio de vozes, de opiniões e de promessas vazias, o povo de Deus é chamado a buscar sabedoria onde ela realmente se encontra, na palavra que permanece para sempre. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo nos conduz ainda mais profundamente ao coração dessa sabedoria. Antes mesmo de falar sobre aquilo que pedimos a Deus, Paulo nos lembra do que Deus já fez por nós. Em Cristo, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele nos escolheu, nos adotou como filhos, nos perdoou e nos deu um futuro. Tudo isso não é resultado do nosso esforço, mas da riqueza da sua graça, derramada sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E aqui nós aprendemos que sabedoria e graça são coisas que caminham sempre juntas. A verdadeira sabedoria cristã, ela começa quando nós entendemos quem somos diante de Deus. Não pessoas que precisam conquistar o seu favor, mas filhos amados que vivem do perdão. O Evangelho nos leva então a contemplar essa sabedoria encarnada. Lucas nos apresenta Jesus não apenas como o menino do presépio, mas como aquele que cresce, caminha e vive plenamente a vida humana. 2 vezes o evangelista destaca que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e das pessoas. A sabedoria de Deus não ficou distante da nossa realidade. Ela entrou na história, assumiu a nossa carne e caminhou entre nós. Quando Jesus é encontrado no templo, ouvindo e perguntando
nós vemos que crescer em sabedoria envolve, primeiro, escuta, confiança e relacionamento com o Pai. Afinal, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mesmo quando não compreendemos tudo, somos convidados a confiar naquele que nos conduz. E diante de tudo isso, a pergunta retorna com ainda mais clareza: o que nós vamos pedir para Deus em 2026? A palavra nos ensina que podemos pedir muitas coisas, mas somos ensinados a buscar, acima de tudo, aquilo que sustenta todas as outras: sabedoria e graça em Cristo. Sabedoria para viver quando os planos não se cumprem, graça para recomeçar quando o pecado pesa, sabedoria para amar quando o amor custa caro, graça para perdoar quando o coração resiste. A boa notícia, meus irmãos, é que Deus promete não apenas isso, mas já está oferecendo e entregando. Ele nos encontra de forma concreta em sua palavra, no batismo e na Santa Ceia. Ele nos perdoa, Ele nos fortalece, Ele nos renova e nos envia. Assim como Jesus cresceu, Deus deseja que nós também cresçamos ao longo de 2026. Não apenas em realizações, mas que cresçamos em fé, em esperança, em amor e em sabedoria. Sabedoria na sua palavra. Sabedoria diante das decisões que o dia a dia exige de cada um de nós. E que ao final deste novo ano nós possamos olhar para trás e perceber que mesmo em meio a desafios e dificuldades, nós crescemos em sabedoria e graça diante de Deus e das pessoas. Que a nossa vida seja um testemunho de que Cristo vive em nós e nos conduz. Por isso, meu irmão e minha irmã, ao começarmos 2026, peçamos aquilo que realmente importa. Peçamos sabedoria, peçamos graça, peçamos Cristo. E o Deus que se fez carne no Natal caminhará conosco todos os dias, sustentando-nos com seu amor fiel, hoje e sempre. Amém. Nesse momento eu também convido você a orarmos juntos, a entregarmos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda. E nós falamos com o nosso Deus em oração. Bondoso e misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças porque em tua graça infinita nos reuniste mais uma vez na tua presença. Agradecemos-te pelo dom do teu Filho que se fez carne, habitou entre nós e trouxe luz às nossas trevas, vida à nossa morte e esperança ao nosso futuro. Louvamos-te porque mesmo no início de um novo ano, permaneces o mesmo Deus fiel, que caminha conosco e sustenta a nossa vida dia após dia. Colocamos diante de ti este novo ano que se abre à nossa frente. Tu conheces os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos medos e também aquilo que não conseguimos expressar em palavras. Entregamos-te nossa vida, nossa família, o nosso trabalho e a nossa igreja. Concede-nos, Senhor, sabedoria que vem do alto, para que saibamos discernir a tua vontade, fazer boas escolhas e viver de modo agradável a ti. Dá-nos, Senhor, um coração humilde que confia mais na tua graça do que em nossas próprias forças. Pedimos-te por aqueles que enfrentam enfermidades, dores e limitações. Sê consolo para os que choram, força para os cansados e esperança para os que se sentem desanimados. Sustenta os lares que passam por dificuldades, restaura relacionamentos feridos e guarda as nossas famílias de todo mal. Acompanha, Senhor, aqueles que procuram trabalho, os que vivem sob preocupação financeira e os que carregam responsabilidades pesadas. Oramos também por tua igreja, fortalece-nos na fé, conserva-nos firmes na tua palavra e torna-nos instrumentos do teu amor neste mundo. Dá-nos alegria em servir, disposição para perdoar e coragem para testemunhar a salvação que temos em Cristo. Que ao longo deste ano cresçamos em sabedoria, estatura e graça diante de ti e das pessoas. Confiamos-te, ó Deus, nossas autoridades, nossa cidade, nosso país e o mundo inteiro. Concede tempos de paz, justiça e responsabilidade. Guarda-nos de todo mal e conduz-nos em teus caminhos.
Tudo isso te pedimos confiantes, não em nossos méritos, mas unicamente na tua misericórdia, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E eu me despeço de vocês, proferindo a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.